e membro do conselho editorial da revista, que vai fazer umas breves palavras aqui no início do nosso encontro com autores e leitores da revista FIPECAF. Professor Reinaldo Guerreiro, professor da USP de São Paulo, da FEA-USP, por favor, você está com a palavra. Boa noite a todos. Gostaria de dar as boas-vindas a todos os inscritos conectados nesse webinar, promovido pelo editor da revista FIPECAF, o Manuel Farias. Em nome da diretoria, do Conselho Curador da Fundação, agradecer ao professor Eliseu Martins por mais uma vez estar aqui conosco. Muito obrigado, professor Eliseu Martins. Devolvo a palavra para o Manuel. Vamos dar sequência, Manuel. Muito obrigado, professor Reinaldo. Bom, eu quero dar as boas-vindas a todos que estão participando neste encontro. Nós estamos transmitindo também pelo YouTube, no canal da FIPECAF, e temos pessoas do Brasil inteiro que estão participando desse evento, entre professores, estudantes, profissionais de mercado. Então, é com uma grata satisfação que eu inicio essa série aqui, e nós não poderíamos iniciar melhor. Nós temos aqui um dos melhores, se não o melhor contador do Brasil, o professor Eliseu Martins, que todos são conhecedores da sua obra, da sua contribuição para a área de contabilidade. A gente sabe que qualquer área de conhecimento é feita por líderes, nós temos muitos líderes, e o professor Eliseu, sem dúvida nenhuma, está entre esses líderes. Então, muito me orgulha, muito me honra tê-lo aqui. Professor Eliseu, eu gostaria de agradecer imensamente a sua generosidade de compartilhar todo o seu conhecimento e continuar contribuindo com um tema que está em grande discussão, que o senhor vem estudando e acompanhando há muitos anos e que é um tema que hoje nós vamos discutir aqui. Então, o professor Eliseu, ele é professor doutor titular e emérito das faculdades de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da USP de São Paulo e da USP de Ribeirão Preto. O professor já foi diretor várias vezes dessa faculdade. O professor é parecerista e autor da área contábil, fundador e membro do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, já foi diretor da Comissão de Valores Mobiliários, já foi ex-diretor do Banco Central. Só para citar aí um pouquinho do currículo dele para sobrar tempo para a gente poder discutir o tema, senão não sobraria tempo aqui. Então, professor Eliseu, muito obrigado. Bem-vindo aqui nesse nosso encontro, e a palavra é sua. Eu agradeço ao Sr. Reinaldo, ao Sr. Manuel e a todos os que participaram aqui, ó, não está funcionando. desse convite, que me deixou muito honrado, e eu gostaria que vocês sempre me deixassem bem à vontade para começar. Vocês começam a falar certas coisas de mim aí que eu fico acabando de ficar constrangido, né? Mas tudo bem. Muito obrigado a todos que estão ouvindo ou que ainda ouvirão, né, alguma gravação aí para frente. Eu escrevi o artigo a pedido do editor-chefe aí da revista, um artigo um pouco à velha guarda, né? E sem matemática, sem estatística, um pouco narrativo, um pouco provocativo, e procurando entender o seguinte, né? Da onde que a gente veio, como é que nós estamos e para onde nós vamos em matéria do tal do goodwill, do ágio por expectativa de rentabilidade futura. Para os que quiserem realmente mais detalhes, eu sugiro fortemente a leitura do artigo, porque aqui nós não vamos ver, talvez, o que é 20%, 25% do material do artigo. Aqui eu não vou ficar fazendo citações de autores, seja lá do que for. Então, maiores detalhes, maiores amarrações vocês têm lá e, por favor, estejam totalmente à vontade aí no site da FIPECAF. Eu vou fazer um compartilhamento de tela. Chegou, Manuel?
Ok, Eliseu? Sim, chegou. Obrigado. Então, vamos lá. O nome do artigo na revista não é esse, aqui é mais uma provocação, né? Afinal de contas, existe esse bicho chamado Goodwill, né? E se ele existe, como é que nós podemos tratá-lo? Parece brincadeira a gente falar se existe, mas vocês vão ver que essa pergunta não é assim tão boba, não. Em primeiro lugar, a primeira vez que a gente tem conhecimento, pelo menos até hoje, até onde seja da minha ciência, o Goodwill apareceu pela primeira vez em documentos do mundo do direito, normalmente em documentos de decisões judiciais, falando sobre discussões, valor da empresa, de herdeiros, briga de sócios, etc. Aquilo que hoje a gente fala muito, a apuração de haveres. Então, aparece, desde essa época, a expressão Goodwill. Na língua inglesa, esses documentos normalmente são, inclusive, da língua inglesa, e um pouco mais tarde começam a aparecer em outros países. Normalmente em francês, português e espanhol, antigamente falava-se no valor da clientela. Então, o assunto do direito é muito antigo. Porém, do ponto de vista contábil, ele é bem mais recente. Por quê? Porque, antigamente, você registrava tudo ao custo. Então, ao fazer a aquisição de um investimento, com ou sem goodwill, com ganho por compra vantagem, sei lá o que for, você tinha uma única conta que era investimento, né, societário. Tá correto? Não tinha desdobramento algum. Claro que quem comprou está sabendo, que pagou, etc. Mas a contabilidade não ficava fazendo essas evidenciações. Então, até que surge, né, a figura, principalmente na Inglaterra e depois nos Estados Unidos, isso aqui já é começo do século XIX, né, meados do século XIX, quando esses países, e principalmente a Inglaterra, criou a figura do balanço consolidado. Eu sempre fico, às vezes, lembrando que sacanagem não é de hoje, né? Se os franceses, em 1670, 73, colocaram a contabilidade como obrigatória na lei pela primeira vez, era para a proteção aos credores, porque muitos balancinhos fajutos tinham causado prejuízos aos bancos e eles, então, colocaram lá as obrigações e as penalidades. E no mundo inglês, onde o grande financiador da Revolução Industrial foi a captação direta de ações, de dinheiro das empresas com os poupadores, sem a intermediação do banco, e começaram, então, a contabilidade se transformou no item mais importante de relação entre a empresa e seu potencial cliente com o seu cliente atual. E também alguém fez grandes sacanagens, fazendo com que o balanço de uma empresa aberta muito bonita escondesse que as grandes vendas dela eram feitas para a irmã, que ela não tinha muita dívida, mas a mãe, as outras empresas do grupo tinham. Então, isso trouxe uma grande comoção ao mercado acionário, e aí alguém lá aparece pela primeira vez, sem nenhuma regra, ninguém determinando, voluntariamente apresenta o balanço dizendo o seguinte: se alguém quer tirar dúvida, está aqui. Todas as empresas do meu grupo estão juntadas aqui neste balanço como se fossem uma única empresa. E daí aparece o balanço consolidado. Quando aparece o balanço consolidado, então o que ocorre? Nós temos um surgimento lá no ativo do tal do goodwill, porque você lá tem um investimento que vai morrer do lado de lá, mas você vai ter o investimento societário vai morrer, sobra o quê? Mais-valia e goodwill, mas no consolidado a mais-valia se agrega aos ativos aqui e passivos a que ele se refere, aí fica sozinho uma conta no consolidado pela primeira vez, chamada de goodwill. Aí é o começo do trabalho, né, sendo dado pelo goodwill aos contadores, aos professores, etc. E um pouco depois nasce a equivalência patrimonial, que originalmente nada mais era do que uma técnica no balanço consolidado, não era praticada nos balanços individuais, era no balanço consolidado, pegava-se por equivalência a parte dos patrimônios líquidos das empresas que eram investimentos significativos, coligadas, etc., mas que não eram controladas e não podiam participar da consolidação. E também na equivalência tem que ter Como que acontece?
proporcional contábil, depois tem também a mais-valia e, de novo, o goodwill. Então, na subdivisão das contas de investimento, mesmo dos balanços individuais, começaram, então, a surgir as subcontas, né, de goodwill. Muito bem. Então, foi assim. Uma das primeiras grandes discussões, e a que até hoje existe, afinal de contas, existe um ativo, ele é um ativo, ele genuinamente é um ativo. As definições hoje de IASB e de FASB começam dizendo o seguinte: o ativo é um direito, começa assim a definição. Todos os ativos estão vinculados à figura de um direito: direito de propriedade, direito de controle, direito de utilização. São diversos tipos de direito que hoje, né, antigamente era só propriedade, e hoje estão tanto no consolidado como, no caso brasileiro, no individual, por se seguir as regras do IASB no balanço individual, e tudo está como direito. Qual é o direito de um goodwill? Goodwill representa que direito? Contra quem? Então, é algo realmente de se perguntar. E se pergunta demais. Ele pode ser vendido? Ele pode ser negociado sozinho? Normalmente ele vai no bojo de um negócio, né, de uma empresa, mas ele sozinho não tem como ser individualizado. Com isso, começaram a surgir muitos textos acadêmicos e muita prática discutindo a história de se devia contabilizar esse dito cujo no balanço, no ativo ou não. Afinal de contas, está no ativo, não é um ativo. Desse ponto de vista, das definições que até hoje existem de ser representativo de um direito ou de poder ser vendido individualmente. Tanto que, não sei se vocês sabem disso, na Inglaterra, depois de por um tempo, no começo, eles deixaram o goodwill, eles desapareceram. Não era uma regra obrigatória, mas era a regra comumente aceita, generalizadamente aceita na Inglaterra, até agora há pouco, quando eles entraram nas normas internacionais. O goodwill era simplesmente baixado contra o patrimônio líquido na data da aquisição. Na data da aquisição. Então, comprava a empresa, quanto que é o valor patrimonial contábil da adquirida, quanto que é a mais-valia, isso fica, mas o goodwill baixa direto contra o patrimônio líquido. E por quê? Eles sempre levantaram, e muitos hoje também ainda levantam, diversos motivos. Primeiro, qual que é o prazo correto para amortizar um goodwill? Nós sabemos que é praticamente impossível um método, ou pelo menos até hoje nunca apareceu, um método suficientemente forte, robusto, né, cientificamente, para dizer quanto tempo que vai ser amortizado. E umas discussões muito fortes sobre o seguinte: poxa, mas eu sou a mãe, eu tenho um bruta de um goodwill, mas a mãe nunca pôde registrar o goodwill dela mesma. Tudo que ela gastou para construir o goodwill, né, seja em geração de imagem, seja em tecnologia, seja em aperfeiçoamento do pessoal, em nome, marca, sabe tudo que ela fez, ela jogou tudo para despesa. Se eu faço um balanço, apresento um goodwill, eu não estou apresentando o goodwill da adquirente. No balanço da adquirente está o goodwill da adquirida na parte que foi comprada. Nem é o goodwill todo. Se você comprou 70%, você vai ter o registro do valor que você pagou, que vai ser 70% do goodwill avaliado naquela empresa, ou negociado naquela empresa. Então, isto é uma coisa extremamente relevante do ponto de vista de entendimento das demonstrações, das análises, porque isso é até hoje. Cada vez em quando a gente vê um leigo lá dizendo: olha, o goodwill da empresa tal é tanto. Não. Aquilo que ela tem lá é o goodwill das empresas adquiridas, não é o dela, não está. Então, e algumas outras razões, por exemplo, a empresa-mãe jogou tudo que construiu o seu goodwill na despesa. A adquirida também, ela não tem goodwill no seu ativo. Ela criou o seu goodwill, de que maneira? Gastando um monte de coisas e tudo praticamente foi para despesa. Aí, se eu coloco o goodwill no ativo, tá correto? Eu estou descaracterizando esta figura. Então, os ingleses passaram a fazer o seguinte: eles que criaram a figura do goodwill passaram
a jogar tudo para despesa, está errado aqui, para o patrimônio líquido. Na verdade, eu devia ter ficado quieto para ver se você estava prestando atenção, né? Mas vamos lá. A Inglaterra passou a fazer esta apropriação do goodwill direta contra o patrimônio líquido. Não que não existissem empresas que fizessem amortização. Era permitida a amortização, mas extremamente pouco praticado. Bom, os americanos criaram o goodwill. Também houve discussões lá entre ser ativo, ser contra o patrimônio líquido. Por que contra o patrimônio líquido e não como despesa do resultado? Porque, afinal de contas, você adquiriu aquilo, não é uma perda do período, não é um dinheiro perdido que vai reduzir. Então, o resultado do período, então, para não afetar o resultado, jogava-se direto contra o patrimônio líquido. Os americanos chegaram, algumas empresas, a praticar isso, mas lá, há muitos anos, acabou a regra passando a ser: vamos sim ativar o goodwill. E daí veio aquela célebre pergunta: amortizar em qual período? Estados Unidos permitiam a amortização em até 40 anos. Tem um livro que, jocosamente ou não, nunca descobri, diz que 40... É tão arbitrário escolher um período para amortização, porque 40 era a idade média do comitê que definiu esse prazo. Sei lá. Faz muito sentido para mim. Pode ter sido realmente isso daí. O IASC, quando foi criado, né, o atual IASB, em 73, você sabe, o IASC, quando começou, ele começou a dizer: olha, o que eu gosto é isso, mas eu aceito qualquer outra coisa. Ele era extremamente permissivo, que ele queria ganhar a adesão dos países. E o IASC, como até hoje, ele não tem poder de enforcement, ele não é um órgão legal com forças. Os países, né, que tem o direito de transformar aquilo em regra ou não lá dentro. Então, o processo que o IASC usou no começo foi deixar tudo entrar. Deixa todo mundo entrar no baile. Você está mal vestido. Não, deixa eu entrar. Quando for o segundo baile, a gente já vai... O pessoal já gostou, vai muita gente, aí a gente começa a separar quem não está bem vestido, o homem, a mulher, etc. Então, eles passaram isso. Então, é gozado. Se vocês procurarem a norma original do IASC, ele admitia as duas coisas: baixa direta contra o patrimônio líquido ou amortização em até 10 anos. Mas, se você conseguisse explicar excepcionalmente, poderia ir até 20 anos. Está vendo que o IASC aceitou ingleses, aceitou americanos, aceitou o diabo 4. Né? Mas, a partir de um certo ponto, o IASC eliminou a alternativa de baixa direta e passou a aceitar apenas tem que ativar e tem que amortizar, naquele prazo mesmo de cima, de até 10 anos ou, excepcionalmente, até 20. A Alemanha também aceitou a ativação, mas como um país totalmente conservador, o limite deles lá é 5 anos. O FASB tinha uma outra coisa. Ele tinha 2 métodos que, aliás, muitos países tiveram. E aqui no Brasil também teve isso, não normatizado, mas praticado. Se você adquire uma empresa, você tem o goodwill, mas se você faz junção de interesses de empresas, 2 empresas, por exemplo, que tem que ser mais ou menos do mesmo tamanho, que depois de formada continuam juntos, os sócios continuam juntos, as administrações continuam juntas. É difícil caracterizar um caso real desse, mas chama-se pooling of interest, e, nesse caso, a junção dos balanços era pelos valores contábeis de cada uma. Obviamente, não apareceria o goodwill, a não ser que alguma delas tivesse goodwill na aquisição de uma outra empresa. Agora, quem fizesse o que se chamava de acquisition, compra, aí é como é hoje, desse jeito. Os FASB acabou começando a discutir: bom, mas esse prazo nosso aqui, qual que é, né? E qual que é o prazo realmente bom? Foram feitos, e existem trabalhos, e a maioria deles é de economistas, é gozado, não é de contadores, dizendo que, naquela época, por exemplo, pelo menos o goodwill tinha normalmente uma vida útil entre 5 e 10 anos. Era por aí. Por quê? Mas como é que a empresa mantinha o seu valor? Aquele goodwill vai desaparecendo na medida que aquela tecnologia deixa de ser tão
eficiente, na medida que aquela marca já vai ficando um pouco cansada, na medida em que você esgota, né, capacidade da empresa gerencial, etc. Só que você vai investindo concomitantemente em outras marcas, ou em outros produtos, ou em outras tecnologias, em outros treinamentos de vendas, de gestão, etc. Então, eles realmente levantaram, isso foi um trabalho empírico muito bom, mostrando que o goodwill tem, sim, uma vida definida, como regra. Nas empresas onde ele permanece valendo no mercado, é porque você vai tendo a morte de um, o crescimento de outro, a morte de um, o crescimento do outro. Também levantaram um ponto seguinte, foram lá junto aos analistas de investimentos e aos credores e perguntaram: esta despesa de amortização que está do goodwill, que está aqui no resultado, o que vocês fazem com isso? A resposta foi mais ou menos assim: nada, não nos interessa. É um valor arbitrariamente considerado, jogado lá, é a amortização de um ativo que não é o da empresa, é da adquirida, tal. Então, aí no balanço a coisa foi um pouco mais diferente. Alguns bancos mais conservadores diziam: não, a gente dá baixa do ativo, né? E tudo bem. Alguns outros não, a gente deixa no ativo, mas não aceita a amortização para efeito de análise. Com isso, o FASB, e essa história aqui, se vocês olharem as bases para conclusões da norma do FASB, estão lá. Isso que eu estou falando, eu estou relatando que a norma, ao explicar por que se adotou o tal do impairment, né, e se adotou por essa e essa razão. Aí o FASB resolveu, então, criar o seguinte: bom, mas se eu não sei o que fazer, não vou fazer de outro jeito. Uma coisa, saíram também discussões do tipo seguinte: se a empresa adquire outra, paga um belo goodwill, vai amortizando. Se aquele goodwill continuar valendo, a empresa vai lá se atualizando, criando novas oportunidades de geração de fluxo de caixa futuro acima do normal, do custo do capital. O que acontece? Você estaria na adquirida jogando duas vezes, né? No balanço consolidado, jogando duas vezes o goodwill antigo, jogando o goodwill novo e mais. Se você amortizasse todo o goodwill, digamos que fosse aí 8 anos, mas a empresa adquirida continua valendo, aí você vende, apareceu um lucro maluco, porque é valor de venda menos um valor, né, que agora o goodwill foi baixado. Então, quanto mais relevante, maior começou a uma deformação do valor da empresa. Por isso, então, criaram a figura do impairment. Nós vamos deixar lá o goodwill e fazer o contrário. Fica lá até prova em contrário. Na medida que vão aparecendo indícios e riscos de que você vai perder a capacidade de geração de caixa futura, com base num desconto do custo do capital, então você vai dando baixa neste impairment. Ou se acontecer de uma vez só uma pandemia dessa, talvez baixa um número grande. Então, eles resolveram começar um modelo teoricamente, eu diria, muito bom. Por definição, o impairment é como se fosse um ativo qualquer outro que não pode se depreciar e pode não se depreciar. Se não se deprecia, o terreno não amortiza. Mas se ele começar a ter perda de valor porque passou algum trem barulhento que está estragando, ninguém quer o terreno, etc., aí eu vou reconhecer a perda. Então, aqui veio a criação dessa metodologia do impairment. O IASB segue o FASB, abandona aquela amortização, impede a amortização sistemática e diz que tem que ser colocado no ativo e, para ele, deve ser aplicado o impairment. E aí tem uma coisa muito interessante, né? Eu estava perguntando o que é ativo, o que é o goodwill, é isso e aquilo. Repara, o IASB não tem uma definição de goodwill. O único lugar que ele chega perto disso, ele diz assim: um ativo, qual ativo? Que representa um ativo que eu estou dando que é um ativo. Não estou definindo. É um ativo. Mas o ativo tem aquela definição de direito, de capacidade de ser negociado isoladamente. Bom, é um ativo que representa benefícios econômicos futuros gerados por outros ativos adquiridos. Olha, a definição é complicada.
em uma combinação de negócios que não são identificados individualmente, reconhecidos separadamente. Lembra que se você adquire uma empresa, dentro dos intangíveis adquiridos, existe marca que pode ser negociada, marca de um produto, não a marca da empresa. A marca da empresa normalmente não pode ser, não é um ativo vendável separadamente. Você tem marca de produto que você pode vender, ou você tem patentes que você pode vender, etc. Elas vão integrar os ativos intangíveis outros, identificáveis, e não ficam no goodwill. O goodwill realmente é o seguinte, é o raspa do tacho. Você tem os ativos que estão contabilizados, tem a sua adquirida, tem os ativos não contabilizados, tangíveis, intangíveis, mesmo que nunca tivesse sido ficado lá. A empresa adquirida tem uma patente e nem está no ativo, porque jogou tudo para despesa quando constituiu. Você, em cima, pagou pela patente. Está correto? Então, o que vai acontecer? Você vai botar essa patente aqui em cima e ela pode ser individualmente reconhecida. Então, ela não vai integrar o goodwill. Repare que, conforme a qualidade que se tem na distribuição do valor total da aquisição, o tal do purchase price, né? O documento, né, de alocação dos custos de aquisição, se tem empresas mais refinadas, que têm mais recursos, tem pessoal de um certo nível, ela vai ter muito mais intangívelzinhos e o goodwill vai diminuir, porque a soma total do que foi pago não pode desaparecer. E quem for um pouco mais simplório, mais relaxadão, vai aparecer menos ativos intangíveis e vai acabar ficando o tal do goodwill no valor maior. Só que tem uma coisa seguinte, o mesmo IASB que proíbe a amortização nos balanços de quem aplica as normas de forma completa, quando chega na norma de pequena e média empresa, ele muda drasticamente de posição. As pequenas e médias empresas têm que obrigatoriamente amortizar até o máximo de 10 anos. Não pode ficar no ativo e sofrer impérito. Vocês viram que legal? Você tem, tudo bem, mas a pequena e média empresa justifica isso, porque assim ela vai dando baixa, se ela der baixa não tem muito problema de calcular impairment e fica mais simples, realmente, fica mais simples, é um sistema mais barato, não tem dúvida. Mas, né, mostra que a dúvida é terrível. Né? Bom, aí tem mais. Estas regras do IASB, para nós do Brasil, do goodwill, valem para o balanço individual, valem para o balanço consolidado. Mas, na grande maioria dos países, o IFRS é só para o balanço consolidado. E o balanço individual é a regra local. Então, está cheio de países que, na regra local, faz a amortização do goodwill, mas do consolidado não. Então, fica uma divergência, né, de lucros líquidos, patrimônios líquidos, individual e consolidado. Aí, no Brasil? No Brasil, até a lei das SAs de 76, não existia goodwill no balanço. Porque todos os investimentos eram avaliados ao custo, aquele que a gente comentou já lá atrás. Todos avaliados ao custo. Então, não tinha segregação do que era goodwill. Como eu disse, o cara que comprou, ele sabe a empresa, que ativos ela tem, que passivos ela tem, sabe os valores, pode se procurar se informar sobre os valores individuais desses ativos e passivos, como se a empresa fosse numa liquidação ordenada, e sabe o quanto ele pagou pelo todo, ele sabe por que ele pagou pelo todo, pela capacidade de produzir lucros da empresa, né? Então, ele tem uma ideia do goodwill, ele sabe, não é o balanço da investida, porque às vezes o balanço da investida tem um valor 100, mas os ativos todos, se avaliados a preço de mercado, poderia ver, vamos pegar uma coisa maluca, né? 300, mas ele pagou 1.000. Então, ele sabe que o goodwill é o que ele pagou acima do que vale a soma algébrica dos ativos e passivos individualmente montados. Na verdade, o goodwill é a diferença de duas formas de avaliar a empresa. A negociação de empresa tem lá toda a sua técnica e chega-se a um montante. E você negociou, não, o negócio dificilmente é feito pelo montante que os avaliadores do vendedor e do comprador fizeram, porque ali é uma condição negocial. Mas então a empresa detectou-se que você está disposto a pagar vale tanto. Ou no mercado, né,
Se for uma empresa com o controle principalmente diluído no mercado, com muita pulverização, o valor de mercado reproduz bem realmente, ou deveria reproduzir o valor econômico da empresa. Então, o valor da empresa funcionando tem que ser comparado com o valor da empresa se ela fosse desmanchada de uma maneira organizada. Então, eu comparo este balanço que eu teria se todos os ativos e passivos tivessem a valor justo. Vai lá, vamos simplificar, valor de mercado. Então, se esta empresa for liquidada de uma maneira normal, sem ser liquidação forçada, bem organizadamente, a gente tem quanto que seria o valor desta empresa, depois de transformar todos os ativos em dinheiro, pagar todas as suas dívidas. O goodwill é a diferença. Quanto vale a empresa funcionando versus quanto vale a empresa ser desmanchada de maneira bem organizada. Então, este conceito ele entrou no Brasil na lei das SA. A verdade, se vocês procurarem na lei, vocês não vão encontrar muita coisa sobre isso, não, porque a lei diz assim, tem que usar a variação pelo patrimônio líquido. De uma redação mais nova, foi até substituída a expressão valor de patrimônio líquido por equivalência patrimonial. Tem que avaliar coligada, controlada, por valor pela equivalência, né? Mas não deu detalhes. Aliás, a lei da SA é extremamente psicológica e um monte de coisa ela não detalhou. Esse foi um caso. Como é que pratica consolidação? Como é que pratica equivalência? O que faz com ela não cuidou. Estas coisas, várias delas vieram do Decreto-Lei 1598, no ano seguinte, 77, que tinha por grande objetivo mudar a regra fiscal, porque a contabilidade fiscal, na época atrás, ela estava voltada totalmente, a contabilidade estava totalmente voltada para fiscalizar, para o imposto de renda, principalmente, mas as regras do imposto de renda estavam adaptadas àquela contabilidade. Você vê e muda totalmente, não totalmente não, mas muda enormemente. A primeira grande revolução contábil no Brasil é quando se saiu da legislação anterior, maluquinha, quando a gente lê hoje, né? Não tinha balanço, era um balancete. Né? Fundos de depreciação, ficava no passivo não exigível. Nunca, né? Fundo de devedores, chamava tudo assim, fundo de devedores duvidários, ficava do lado do crédito, porque o saldo é credor. Então, uma confusão danada, regime de competência mais ou menos aplicado. Aí, quando veio a lei, faz esta grande revolução, a lei não menciona, mas o decreto-lei menciona. Isso acontece também com a atividade imobiliária, com construções de longo prazo, ou o que seria hoje, na nossa linguagem, por exemplo, de POC, né? Porcentagem de receita reconhecida por porcentagem de completamento, de construção, etc. Não está na lei. Esse decreto-lei é importante de saber. Ele veio com uma função de regulamentar, adaptar o fisco às regras da lei. Veja, hoje nós temos um problema de diferença significativa entre as normas IFRS e as normas fiscais. Naquele tempo, eram até maiores, mas lá grande movimento foi vamos mudar o fisco, ele vai ter que aceitar esta contabilidade. Mas o Decreto-Lei 1598 funcionou também para detalhar contabilidade de muitos assuntos que na lei estavam bem herméticos. Então, veio assim. A lei não fala, nem fala no Estado, muito menos em prazo. O 1598 fala na segregação do que é valor patrimonial, a versão mais recente é o que é mais-valia, o que é goodwill, e não há definições nesta legislação. A CVM também, quando a instrução número 1 da CVM 78 foi sobre investimento em coligada, controlada, todos eles não diziam o prazo. Diziam assim, você vai amortizar o goodwill na proporção do que você acha quando fez a sua projeção de quantos anos você iria ter a rentabilidade. Então, era um negócio muito livre e muita responsabilidade da empresa e do auditor, e não deu muito certo. Por isso que um dia a CVM chega lá e diz, não, para as companhias abertas, eu vou decretar que o goodwill tem que ser baixado em, no máximo, 10 anos.
E não tem o mínimo. Pode baixar no ano, 2, 3, vai lá, em frente. Então, vocês viram que bagunça que é esse negócio? Cada um dá a impressão que você chega lá, ops, né? E começa a brincar, né? Opa! Desculpa. E o fisco também no começo aceitava a mesma regra, mas depois, quando do processo de privatização, na década de 90, ele, para dar como é que é? Eu vou aumentar a arrecadação do governo agora em troca de arrecadar menos no futuro. Eu vou permitir fiscalmente que o goodwill pago por uma empresa seja dedutível. Com isso, eu aumento o valor da empresa hoje. Está correto? Em compensação, né? lá na frente, tá certo? O Estado vai receber menos, recebe mais agora. É uma questão de política pública. Mas, então, o fisco veio e passou a aceitar uma amortização de, no mínimo, 5 anos, né, uns 60 anos, porém, ele criou um monte de exigências. Eu não vou discutir que as exigências, a não ser uma confissão. Dentre as exigências, tem que haver a figura da incorporação. Nunca consegui entender por que para fazer a amortização fiscal do goodwill, tem que ser precedido isso de uma incorporação, ou normal ou a tal da reversa. Nunca entendi. Mas tudo bem, tanto que o fisco quer mudar. Bem, então, repare, o fisco, ele, no começo, não tinha amortização. Mas então o goodwill não era nunca baixado? Era. O goodwill seria baixado quando o investimento fosse baixado. Por exemplo, quando você vendeu o investimento, aí o goodwill original, mesmo que na contabilidade tenha sido amortizado, para efeito fiscal ele vai ser controlado, vai integrar o custo de aquisição para ser jogado contra o preço de venda lá na frente. Muito bem. Talvez aqui, né? E no Brasil nós temos, então, hoje, né, em vigência, o seguinte: do ponto de vista contábil, é impairment, é ativo, submetido a baixas quando houver previsões de redução da rentabilidade futura, que os fluxos de caixa futuros trazidos ao valor presente não serão capazes de aguentar, vamos dizer assim, né, a depreciação dos ativos. Então, a parcela que não seria suportável pelos lucros, com a depreciação se teria prejuízo, elas passam obrigatoriamente a ser reconhecidas, então, como perdas, ou aquilo que a gente chama, então, do impairment. Então, as empresas têm que praticar o impairment na contabilidade, mas para efeito fiscal, de duas uma. Se tiver neste projeto que tem aqui, da compra, e se considerar, e ela atinge as exigências legais, ela vai fazer fiscalmente a amortização em pelo menos 5 anos, 6, 7, fica um pouco discricionário. Ou, se ela simplesmente não faz incorporação e deixa, não amortiza fiscalmente também. Só vai na baixa disso quando da venda do investimento. Muito bem. Só que, né, 2007, 2008, 2009, vêm as novas legislações e criam. Então, a nova legislação cria a tal da neutralidade entre fisco e contabilidade. Até então, a gente tinha uma amarração muito forte, né, do fisco à contabilidade. Não que o fisco normalmente não mandava, faz isso, deprecia, faz aquilo. Não, ele só dizia o seguinte: se você quiser tomar a amortização do intangível, a depreciação do ativo como dedutivo, você procede dessa maneira. O moral da história era um processo de indução de levar todo mundo. Mas daí, então, veio a grande separação, com aquela história, inclusive, do RPT, etc. E começou a haver uma segregação maior, então, entre a lei contábil e a regra fiscal. Muito bem. O que continuou, então? A contabilidade com o impairment e o fisco com a possibilidade, em certas condições, da amortização do goodwill com aquele limite de mínimo de 5 anos. E daí existiram grandes embates fiscais por causa dessas diferenças, por causa das compras e vendas de empresas, principalmente quando voltadas acontecidas dentro do próprio grupo, né? A empresa A tem a empresa B, a empresa C, ela vende as ações que tem na empresa B para a empresa C, mas ela é a vendedora e a compradora. Então,
criou-se a figura denominada de ágio interno. O ágio interno aqui deu uma confusão enorme, porque o ágio é interno do ponto de vista do balanço consolidado, da entidade econômica. Individualmente não é. Mas vamos lá. Veja que, né, essas discussões são violentas. Bom, estamos praticando o impairment, os europeus todos, desde 2005, nós desde 2010, outros países, conforme a época em que aceitaram as normas internacionais, os americanos há mais tempo, desde que criaram o impairment, mas muita discussão tem surgido hoje com relação aos problemas do impairment. Que, se você tem um imobilizado, o impairment do imobilizado é obrigatório se houver indícios de que ele pode não ter o seu valor contábil recuperável pela sua utilização. Mas o cálculo do impairment do goodwill tem que ser testado todo ano, obrigatoriamente. Para empresas que têm muitas adquiridas e fazer toda aquela análise de projeção, se as projeções ainda se permanecem, não permanecem, se as taxas de desconto mudam ou não, para verificar se o valor presente dos fluxos de caixa esperados ainda são suficientes, né, para cobrir o custo não baixado que está lá no goodwill. Então, as dificuldades de cálculo do impairment começaram a ficar muito grandes. Primeiro, um custo grande para as empresas. As muito grandes têm recursos, mas as empresas de porte menor têm uma dificuldade de calcular o impairment. As que adotam pequena e média empresa, como nós falamos, não tem problema. Joga tudo em até 10 anos, né, para a despesa, e não precisa fazer cálculo de impairment, a não ser que ele seja exageradamente claro. Mas apareceu um problema técnico terrível. A regra diz que você compra uma empresa, você fez a projeção, se a empresa tem um negócio só, atua num segmento só, ela produz... Então, entende-se que a empresa adquirida, ela em si é uma unidade geradora de caixa. Então, eu paguei o goodwill por aquela unidade geradora de caixa e eu tenho que acompanhar a capacidade de geração de caixa dessa UGC. Mas se eu comprei uma empresa que tem 3 linhas de produtos, 2 linhas muito pouco rentáveis mais pouco, e uma que é enormemente rentável, aí a norma diz que se você pagou o goodwill foi por aquela linha, então você tem que acompanhar a rentabilidade daquela linha para testar o goodwill. As outras 2 você vai testar para avaliar se ela não tem que fazer algumas baixas, se você não tem que baixar investimento, etc. Mas o seu goodwill tem que ter o teste de impairment feito com base em qual foi a unidade geradora de caixa que te fez pagar o goodwill. Ora, quando a gente pega empresa, então tem empresa que chega aí, e empresa grande, compra 10 pequenos, vamos supor assim, se fosse um grande escritório de contabilidade, ele compra 10 pequenos escritórios. Ele faz assim, 7 ele fecha. Mas, claro, comprou para reduzir concorrente, não tem dúvida. E ele acha que a clientela naqueles 7 está numa localização que as outras filiais, ou coisa que o Vale aqui, o escritório tem, atendem. E outros 3, ela vai lá e reforma, muda, troca os equipamentos, às vezes troca até as pessoas, etc. Muito bem. E aí? Aqueles outros, fechar. Às vezes, daqui a pouco, ela vai lá, pega aqueles 3 e incorpora juridicamente. Quando você pagou o goodwill, você pagou o goodwill por todo o conjunto. Pelo que a decisão de comprar 10 iria melhorar sua rentabilidade, incluindo a sinergia pelo que eles iriam te proporcionar de oportunidade de, né, você iria diminuir sua rentabilidade por causa dos concorrentes e a sinergia, a aquisição produz um efeito sinérgico. Aí daqui a pouco você olha lá, não tem nenhuma mais dos 10 escritórios. 7 foram fechados, 3 foram incorporados e ao serem incorporados, daqui a pouco é muito comum perder-se o rastro da unidade geradora de caixa. E daí, como é que eu faço o impairment se eu sou obrigado a acompanhar o impairment com base no fluxo de
caixa que eu achava que ele ia gerar, que aquele negócio com aquela linha iria, ou com aquela pessoa jurídica iria gerar. Isso tem trazido problemas homéricos, custos grandes, discussões muito fortes entre a administração e auditores, com a CVM. É só olhar, é caso público. Veja aí no site da CVM discussões e processos da CVM, no caso é público, eu vou falar, contra a Petrobras, que não concorda com os conceitos dela que ela utilizou de variações de unidades geradoras de caixa. Ou seja, os problemas decorrentes disso são significativos. Além disso, e agora vem um lado mais complicado, diversos trabalhos empíricos acadêmicos, e não só no Brasil, têm mostrado que tem havido, infelizmente, um certo gerenciamento do lucro. Quando a empresa vai indo bem, parece que é uma tentação de fazer um impairmentzinho, dar baixa naquilo para limpar para o futuro. Quando os resultados começam a cair, não, as empresas não, caiu agora, mas a projeção é ótima, etc., porque não quer diminuir o resultado, que já está baixo. Então, diversos problemas empíricos levantados, se estas pesquisas são representativas efetivamente da realidade, eu não posso comprovar. Trabalhos de estatísticos, eles são sempre sujeitos a coincidências, a uma porção de coisas. Tal. Tem as ferramentas estatísticas não são perfeitas, elas são sempre aproximadas. Então, eu não estou afirmando isso. De jeito algum. A pandemia, neste ano, mostrou umas coisas muito esquisitas. Nos balanços do primeiro e segundo ITR, né, março e junho, vocês encontram empresas do mesmo ramo, umas não fazendo impairment, outras fazendo impairments enormes. Aí fica todo mundo pensando, será que não estão gerenciando lucro? Talvez eu esteja sendo muito maldoso de lembrar a hipótese, mas eu estou dizendo é apenas hipótese. Muito bem. Aí vem agora o senhor IASB e começa a rediscutir tudo de novo. Devemos continuar com o impairment ou devemos provocar uma amortização sistemática? É interessante, não estão discutindo jogar contra o patrimônio líquido. Porque hoje os valores do goodwill são tão grandes que em muitas aquisições, se você jogar o goodwill contra o patrimônio líquido, você zera o patrimônio líquido, pode ficar até negativo. Isso é... Esses valores, esses itens dos balanços de antigamente não eram tão relevantes, e agora são. Então, o IASB está hoje em andamento. Aliás, eu recebi até do nosso representante do ASAF. ASAF é o board que auxilia o presidente do IASB, composto por várias pessoas do mundo, né? E eles, o relatório que eu recebi do nosso representante desta última reunião, que está na semana passada, continua a discussão. Parece que é uma tendência maior dos conselheiros do presidente, não estou falando dos 14 membros do board, há uma tendência de dizer, olha, apesar dos pesares, é melhor continuar com o impairment do que a amortização, mas o assunto não é para frente, porque as são significativas. Eu não aguento essa discussão toda, né? Lá, contra o patrimônio, amortiza em 40 anos, em 5 não mais, vai para o teste de impairment, agora vamos discutir se amortiza ou não. Tem, inclusive, diferentes, algumas até muito interessantes, que foram levadas para o IASB. E o IASB colocou isso em discussão no mundo, e algumas delas que eu achei interessantes, e parece que o resto do mundo não achou. Que era o seguinte: você pode ter um goodwill de um tamanho 100, mas quando você faz o cálculo lá do valor presente dos fluxos de caixa, pode estar dando 150. Ou você tem de uma outra empresa um goodwill de 100 e o valor presente está dando 105, 110. Então, começou a haver uma discussão de se não seria o caso de
conforme essa diferença, você, então, quando está muito próximo, você começa a amortizar, só não amortiza se estiver muito longe o valor presente dos fluxos de caixa, do valor do goodwill, etc, etc, etc. Agora, estão aí diversas cabeças produzindo diversas hipóteses, né? E está cheio de argumentos pró e contra. Tem outros argumentos, além daqueles que eu falei. Se vocês quiserem, leiam lá no artigo. Já falei bastante sobre isso. E agora vem a Receita Federal, que está querendo mudar completamente a forma de escriturar e de apurar o lucro real, propondo o seguinte: ao invés de eu aceitar 5 anos, mas só para aqueles que comprovam aquele tudo, eu passo a aceitar. Todo mundo que tiver goodwill pode amortizar em até 20 anos, ponto final. Fiscalmente, estou falando, mesmo que na contabilidade não amortize. Ou seja, até a Receita está pretendendo fazer uma mudança. Agora, está lá no artigo, está lá um negócio seguinte: tudo que nós falamos do goodwill é o goodwill que nasce dentro de uma unidade geradora de caixa com capacidade de gerar benefícios. Aí vem uma pergunta minha muito provocativa: e se o goodwill derivar do passivo? Vou fazer um exemplo. Nós temos uma empresa cujo ativo produz 10% de retorno operacional líquido, já tirando o imposto de renda. O ativo sozinho produz isso, portanto, não tem nada com despesa financeira, né? Não nada. O ativo produz 10%. Aí você pergunta para os sócios quanto que é o que eles acham que é o mínimo para se interessar na empresa, os novos para entrar, e os daqui, se for para baixo, também têm interesse em vender. E vamos admitir que o custo do capital, ou usando o CAPM, ou simplesmente na entrevista, que tende a ser mais representativo do que as metodologias estatísticas, que o custo do capital também é 10%. Ora, se não tem capital de terceiros, a empresa tem goodwill? Ela tem ativos, passivos. Perdão, ativos, patrimônio líquido. O ativo produz 10%. Não tem dívida, os sócios vão ganhar quanto? Os 10%. Cadê o goodwill? E se os sócios, ao invés de arrumar todo o dinheiro, arrumam metade, tomado emprestado, com um custo nominal de 9%, mais líquido de imposto de renda de 6%. Então, a empresa estará, nesta segunda hipótese, fazendo o quê? O capital próprio vai lá para o ativo e ganha 10%, que é o mínimo que os sócios querem ganhar. Mas os sócios pegam dinheiro de terceiros custando 6% e aplicando a 10%. Quem que fica com o benefício disso? São os acionistas. Eu fiz essa explicação, por coincidência, esse mesmo material, para um grupo de advogados. Aliás, posso dizer uma coisa? O que tem de advogado lendo esse artigo até me assustei. Um grupo me pediu para discutir sobre isso, mas só que veio assim: por favor, bota um exemplo naquela última parte, porque só esse slide aqui, né, que a única coisa que tinha era esse, não está dando certo. Então, eu vou... continua toda a mesma coisa: se tem goodwill, de qual unidade de gerador de caixa, né? Por quanto tempo dura o goodwill, que outro fator influencia o goodwill. Eu vou responder isso depois do exemplo numérico. A primeira alternativa, nós falamos, os ativos têm lá, por exemplo, 10 milhões, capital próprio de 10 milhões, o retorno líquido líquido de imposto de renda do ativo é 10%, o custo do capital próprio é 10%, então quer dizer que o lucro operacional líquido da empresa é igual ao próprio lucro líquido, já que não tem despesa financeira, é 1.000. Ora, quanto que vale uma empresa que produz 1 milhão de lucro por ano, se o mínimo que você vai ganhar é 10%? Quando aqui eu estou fazendo um cálculo de na perpetuidade, só para simplificar a nossa vida, tá certo? Por favor, isso aqui, já está aí, já está aí. Na perpetuidade, então, se estimar que 1 milhão vai valer eternamente, a empresa continua valendo 10 milhões, é o valor do capital investido. Ninguém vai pagar mais do que 10%, porque vai passar a ganhar menos do que 10%. Então, ou seja, o goodwill na aquisição é 0.
Pois é. Só que agora vem a segunda alternativa. A empresa tem os mesmos 10 milhões, empresta 5 milhões e os sócios só colocam 5. O retorno do ativo, os mesmos 10. O custo do capital próprio, os mesmos 10. A taxa nominal de juros é 9, porém, como ela vai fazer economia de imposto de renda, o que interessa para nós na análise é trabalhar com a despesa financeira líquida do imposto que ela economiza. Com isso, o que vai acontecer? O lucro operacional líquido produzido pelo ativo, que era o lucro líquido anterior de 1 milhão, continua 1 milhão, não é mais o lucro líquido, era. Só que agora vai aparecer despesa financeira de 6% sobre 5 milhões, portanto, uma despesa financeira de 300. Logo, um lucro líquido de 700. Os sócios investiram 5 milhões e estão ganhando 14%. Qual que é o valor deste patrimônio líquido a valor econômico? Quem quiser ganhar os 10% pagaria até quanto para uma empresa que produz para o acionista 700? É 7 milhões. Então, aquela metade de 5 passou a valer 7, ou seja, foi criado um goodwill que não tem nada a ver com a capacidade da unidade geradora de caixa do ativo. Se alguém for fazer lá o PPA, aloca esse goodwill a qual unidade geradora de caixa? O que está produzindo goodwill é o passivo. Todas as empresas que têm custo do passivo inferior à rentabilidade com a qual se obtém, né, com a aplicação desse dinheiro, tem uma parte do seu lucro dependente dessa alavancagem financeira. A não ser que a taxa de juros olha para cima, ou seja, a taxa de juros é maior do que a rentabilidade do ativo. Aí, cada dia que você mantém um real de dívida, você está perdendo dinheiro. Então, esses 5 milhões custaram 6%, custaram 300. Este ativo de 5 milhões produziu 10, produziu 500. Então, 5 milhões do passivo, produziu 10, 500. Custou 6, logo, o que está acontecendo? 200 do lucro é provocado pelo passivo. Logo, neste caso, o goodwill inteiro é originário do passivo. Se esse empréstimo for para a eternidade, tudo bem, se pagou um goodwill que realmente pode ficar lá sem baixar. Mas e se esse empréstimo é um empréstimo privilegiado, que tem vida útil, ou vida útil, tem uma vida lá de contratada, e a substituição do empréstimo não é por 6, é por uma taxa maior, este goodwill é falso, porque esse goodwill é falso, é verdadeiro no pressuposto de que eu vou eternamente ter o ativo produzindo 1.000 e despesa financeira. Quer dizer, minha dívida vai continuar eternamente. Aqui só foi para simplificar. Na prática, eu vou fazer as projeções, né, dos balanços, dos resultados dos fluxos de caixa, o goodwill vai dar provavelmente menor. Quanto valem certas empresas hoje que estão financiadas com taxas totalmente subvencionadas do BNDES? Preste atenção no que eu vou falar. Tem grandes empresas subvencionadas pelo BNDES e transações delas têm gerado goodwill enorme, que, no fundo, é por causa dos empréstimos, do privilégio desses empréstimos. Bom, ou seja, nós viemos aqui, então, discutindo, né? Resumidamente, o artigo, procurando fazer uma história do goodwill. A gente, quando ouvir agora umas discussões, será que vai amortizar? Saber que, gente, tem coisa aí de mais de 200 e tantos anos de discussão do goodwill. É contra o patrimônio? É amortizado? De período? É impairment? Parte vai impairment, parte vai lá. Quem que produz isso aqui? É uma parte da empresa? Você comprou por causa de uma unidade geradora de caixa ou da empresa como um todo? E acompanhamento das unidades geradoras de caixa é comum? Isso é muito comum. Você compra em função de uma unidade geradora de caixa dentro daquela empresa e aquela unidade geradora, por exemplo, você vai lá e incorpora, vem para o seu balanço e ninguém mais fica controlando
aquilo ali mesmo, porque às vezes tem sinergias, moral da história. Nós temos um problema que, até o momento, a única coisa que a gente pode dizer é, por enquanto, ele está insolúvel, vamos dizer, de um ponto de vista rigorosamente técnico da contabilidade. Tá certo? Então, assim nós chegamos ao fim, até que, enfim. Muitíssimo obrigado. Estou aqui à sua disposição, professor Manuel. Eu é que agradeço, professor Eliseu, a sua sempre brilhante exposição e colocando para nós aí o desafio de tratar esse elemento cuja discussão vai continuar por muito tempo e com grande impacto aí na prática e na avaliação das empresas, na verdade. Eu entendi essa sua ênfase aí, inclusive o IASB está discutindo isso, como o senhor enfatizou no artigo e na sua exposição, certo? Tem uma pergunta aqui do Anderson, que ele diz o seguinte, mas professor Eliseu, nessa situação do passivo, o PPA não deveria alocar essa parcela como ativo e o goodwill ser reduzido? Procure algum que faça isso. Eu só existe isso praticado fortemente, inclusive em modelos próprios, nos Estados Unidos, nas negociações de bancos. Por quê? Lá, você sabe, são milhares de bancos. Milhares. Compra e venda de banco lá é muito maior do que tá todo dia. Tem banco comprando. Tem bancos que se especializam em criar clientela para adquirir os depósitos. E ele não, do lado do ativo, ele não quer saber de ficar ativando. Então, o que acontece? Ele forma aquilo, os sócios criam um banco, tem uma boa clientela do lado do passivo e vende para um outro banco. Como é que são os processos de mensuração do valor desses negócios? São o que eles chamam, né, em inglês, de core deposits, os depósitos, vamos dizer, relevantes, importantes, né, o core, o coração da empresa são os depósitos da vida. Então, lá existe realmente essa figura do goodwill em função dos core deposits. Isso é o que eu conheço na prática, que eu já vi, né, Aliás, quando o Vinícius começou a estudar esse trabalho, fez a tese, etc., ele se tanto que a dissertação dele tinha sido sobre core deposit. Foi daí que veio toda a inspiração. Olha, não vou dizer que não existe, porque eu não conheço todos, mas eu jamais vi o PPA realmente mostrando isso. E cada vez que eu falo nisso, é um tal negócio. Não, isso é tão banal, tão simples, que se fosse verdade, todo mundo já teria tratado e cuidado. Esse velhinho aí deve estar, né, meio maluquinho. Professor Eliseu, bom, pela sua exposição aí, muita pesquisa, muito monitoramento, muito estudo ainda precisa ser feito. O senhor fez um ensaio aí, vem estudando esse tema, traz a questão do passivo, né? Então, qual é a sua expectativa em termos de estudos, de contribuições nessa temática para a realidade das organizações, principalmente aquelas que utilizam, que têm o goodwill, né, empresas, grupos econômicos, etc. Qual a sua expectativa enquanto pesquisador e também aquilo que você espera que outros autores ligados ao mercado, ligados à academia também poderiam avançar, contribuir com essa temática? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. E aí, junto com isso, eu vou colocar também uma outra questão aqui, nessa perspectiva da pesquisa que eu falei, tem uma outra questão aqui, que é o seguinte, do João Cardoso. Professor Eliseu, se o cálculo do valor justo dos ativos líquidos considerar o WACC da adquirida, o goodwill, consequentemente, terá essa parcela do passivo, uma vez que as taxas privilegiadas estarão fazendo parte do WACC? Então, vamos por partes. Antes que eu me esqueça, né? Você sabe que fazer duas perguntas, eu não lembro mais da primeira. Mas vamos, se eu conseguir lembrar. Olha, esse assunto goodwill se transformou em algo extremamente relevante nas últimas, mais ou menos, 3 décadas. Até 3 décadas atrás. Ele não era um negócio tão grande, não criava tanto problema, todo mundo, né, fazia amortização, etc. Na medida em que cada vez mais o intangível está fazendo crescer o valor das empresas, é lógico que cada vez se tem maior goodwill sendo pago em todas as operações, em todas as combinações de negócio.
E esses números estão ficando alarmantes. A gente vê no Brasil, eu tenho aqui balanço onde 70% do ativo é goodwill. 70%. Empresas que vivem comprando as empresas de tecnologia, é quase tudo que paga. Daqui a pouco vai ter algum 100%, né? Exagerando. Mas, então, você tem agora. Deve aparecer. Alô? Alô? Microfone ligado, por favor. Então, esse assunto está começando a ser tratado. Agora, tem um lado que eu considero muito triste, e eu não vou perder a oportunidade de falar. Muito pouco se tem produzido no mundo da academia sobre esse e outros assuntos, do ponto de vista de conceituais. Nós estamos num mundo em que a pesquisa acadêmica virou exclusivamente empírica. Então, pesquisa empírica sobre mau uso do interno, que a gente tem, e muitas bem feitas, aparentemente com alto nível de credibilidade. Mas pesquisa sobre alternativas, sabe onde que a gente encontra? Nos órgãos reguladores. A gente discute, às vezes, esse conceito mais no CPC do que na academia. O IASB tem discussões enormes. O FASB tem hoje convênios com universidades para ter os dois tipos de trabalho. E a dificuldade dele é conseguir convênio com universidades para ter o trabalho qualitativo, ter o trabalho da criação de ideias, ter o trabalho da análise conceitual. E é facílimo achar companheiras, né, para o trabalho empírico. Segunda pergunta, o tal do WACC. Na modelagem de hoje, usada na prática, que é uma modelagem, em princípio, eu diria, errada, não aparece a figura do goodwill no passivo. E quando aparece o goodwill, ele aparece sozinho. Não tem a identificação da origem. Primeiro, porque o WACC que tem sido usado é uma aberração. É o WACC com proporção do custo de terceiros e do custo do capital próprio com base nas proporções contábeis. Não tem sentido. Modigliani e Miller, que criaram a figura do WACC na década de 50, coitados, eles não devem ter conseguido ficar lá no céuzinho deles, tá certo? Tranquilos, porque eles devem se revirar nos túmulos, porque quando eles criaram, claramente, WACC é a média ponderada entre o valor de mercado do patrimônio líquido e o valor de mercado da dívida. Esta é a proporção que faz o WACC ficar certo. E que faz uma avaliação, tipo, com base no modelo de fluxo de caixa da firma, dá certo. Mas se você usa os valores contábeis, né? Qual que é o custo de médio ponderado do médio ponderado, mas eu pego o custo terceiro, pego o custo de capital próprio e pondero com relação de capital. Aí, obviamente, está tudo errado. Mas mesmo quando o WACC é correto, a metodologia atual, se o WACC estiver certo, a metodologia atual calcula o número adequado, sim. Mas o número total é da empresa como um todo, misturando algum goodwill do ativo com o goodwill do passivo com o goodwill total. E o que é pior, às vezes você pode até ter, teoricamente, o badwill do ativo e o goodwill do passivo, e os dois se misturam, você não tem a visão. O contrário. Quantas empresas já tiveram belos ativos comidos por juros absurdamente altos nesse nosso país, acima, inclusive, de custo de capital próprio, que é uma heresia, mas a gente no Brasil consegue produzir coisas fantásticas. Se alguém tiver interesse em olhar isso bem, posso fazer um plim-plim? Saiu agora, essa semana, a edição número 3 de um livro nosso lá, que é a Análise Avançada das Demonstrações Contábeis. E a gente introduziu lá um capítulo número 13, que não existia, que está fazendo essa discussão em linguagem bem simples. Se alguém quiser artigos acadêmicos, a gente vê. E se quiser um trabalho pesado, tese de doutoramento também existe. Mas dá a impressão que esses artigos não estão sendo lidos ou ninguém está acreditando. Se fosse verdade, já teria tanta gente boa aí no mundo da contabilidade e tanta gente boa no mundo das finanças, já teria detectado. Os bons avaliadores sabem disso. Mas a metodologia que eles usam, que é essa do uso do WACC, não identifica.
tem uma outra metodologia de cálculo do valor da empresa, muito pouquinho conhecida, vocês vão encontrar nesse capítulo, não vou ter condição de explicar agora, que ele vai mostrar como é que se separa o goodwill do ativo do goodwill do passivo. Perfeito, professor. Então, como o pessoal pode observar aí, o professor Eliseu está dando as pistas aí, as contribuições que eles vêm fazendo a respeito desse tema. Professor, a gente está avançado um pouco aqui da hora que a gente tinha planejado. Tem mais 2 perguntas ainda aqui, mas eu vou fazer uma só para você. Eu vou fazer uma aqui, uma por uma, que eu quero dizer, tá? E aí você faz uma síntese aí para a gente ir para as considerações finais, combinado? E aí eu Sim. queria só já adiantar para o pessoal, daqui a pouquinho, quando o professor terminar de sintetizar essas 2 perguntas, para o pessoal abrir as câmeras aí para a gente fazer aquela foto do cada um no seu quadrado, né, professor? Então, Dos que professor... estão no Zoom, né? Exato. Não, Pessoal então, do YouTube. Professor, a Cláudia Ferro, ela diz o seguinte: professor, se falar de goodwill, fruto da combinação de negócios, e também com origem no passivo, é por vezes abstrato, e quando o juízo determina o balanço por apuração de haveres, o conservadorismo é a melhor opção? Ela pergunta. Gente, se no mundo das grandes empresas, no mundo das grandes auditorias, no mundo das grandes consultorias, esse assunto, como eu disse, é meio nebuloso, o que vai acontecer na apuração de haveres? Jamais ouvi... Olha que eu trabalho bastante, né? Tá certo com esses negócios aí. Estou participando até de uma comissão do Conselho Federal de Contabilidade com essa história de apuração de haveres. E tem lá, pelo menos, umas 3 pessoas no grupo, eu não sou especialista, mas tem 3 pessoas no grupo super, hiper especialistas. E, obviamente, se a gente não ver o PPA da compra de uma companhia por outra de bilhões de reais, não vai ser nas apurações de haveres que aparecem. Não, e nunca vi isso. Se tiver, alguém souber, me manda, porque eu vou ficar extremamente feliz com um exemplo novo. Próximo. Sem som. Opa, resolvido. Quando eu vejo os jovens esquecendo, eu fico num conforto que não tem tamanho. Sim. Quem nunca, né, professor? O próximo é o seguinte, é do Pedro Oliveira. Professor Eliseu, qual a lógica utilizada pelo Bacen ao editar a norma proprietária, Resolução 4817 de 2020, notadamente não convergente com a norma internacional no que se refere à amortização do goodwill? Uma antecipação insider information ao que pode ser a nova versão da norma internacional equivalente no futuro? Olha, vocês sabem que os órgãos, com exceção da CVM, cuja missão é avaliar a qualidade da informação, se ela está mostrando bem o patrimônio dentro de certas regras e a mutação do patrimônio, sem exercer qualquer julgamento de mérito sobre a qualidade do desempenho da empresa, ela julga a qualidade da transparência, da evidenciação, das informações que ela bota no mercado, e não só os contábeis. Contrariamente a isso, os órgãos reguladores outros, normalmente, eles, e eu sei, até já foi comentado, eu fui do Banco Central, eu fiz norma no Banco Central, né? O Banco Central usa tudo, como a ANS usa tudo para olhar o quê? A ANS tem responsabilidade por acompanhar a saúde financeira do seguro-saúde. A SUSEP tem a obrigação legal de acompanhar a saúde financeira das seguradoras. O Banco Central tem obrigação legal de acompanhar a saúde financeira dos bancos e outras instituições financeiras. Então, o que acontece? Eles moldam o seu sistema primeiramente para resolver o seu problema. Tanto que, como já foi... Você sabe qual foi a primeira instituição do Brasil que publicou o balanço em IFRS? Banco Central do Brasil, 2006. Até hoje, olha o site do Banco Central, ele só divulga balanço sob a égide das IFRS. Ponto final. Mas não permite que os bancos usem.
pode usar e tem que usar naquele balanço consolidado dos grandes bancos e IFRS. E aí dá umas diferenças enormes. Já que você falou na amortização do goodwill, né? Por exemplo, vou pegar um caso bem real. 2 casos. Vai. Na aquisição lá por exemplo, de Santander. O caso mais recente acho que foi o Itaú Unibanco. Né? Quando o Itaú adquiriu então, o Unibanco, né? Chamado de fusão, mas contabilmente aquilo foi uma aquisição, foi um ágio enorme, um goodwill enorme que o Itaú pagou. No balanço em real, o Bacen Gap, de acordo com as observações, tem que amortizar aquele goodwill. Né? Então, os primeiros anos, né? Nossa, foi uma atravancada nos balanços pela IFRS até hoje. O goodwill está bonitinho lá no ativo, passou até hoje em todos os testes de impairment, nunca afetou o resultado e o patrimônio está aquilo lá. Mas por quê? Aí a gente precisa dizer, como eu disse, esses órgãos, a única exceção do Brasil é a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Ela sim diz, balanço para eu fazer minha fiscalização é um balanço à parte, chamado de balanço regulatório. Os ativos lá têm que estar a valor de mercado, porque a tarifa tem que ser com base no valor de mercado dos ativos. Então, uma opção de coisas. Para o mercado de ações e crédito, o que vale é o balanço das IFRS. Então, a ANEEL, eu digo que é o que melhor aplicou a regra. Meu balanço é assim. Depois, o mercado, se quiser reclamar, reclame com outros, não comigo, porque eu não faço as regras do balanço de mercado. O Banco Central não. Então, o que acontece? O Banco Central tem uma extrema preocupação em fazer com que esteja absolutamente salvaguardado o capital próprio da empresa. Ele procura, ele é muito conservador, ele aceita provisionamentos, normalmente, além do necessário. Então, para ele, baixar o goodwill é uma maneira de reduzir o lucro, reduzir o patrimônio líquido e limita a quantidade de operações que o banco pode ter, que são em função do seu patrimônio líquido, ajustado, regra de Basileia, etc. Então, é normal, o Banco Central faz isso por interesse dele. Dele. Tá correto? E aqui no Brasil, não é só ele, não. Todas as outras agências reguladoras que eu conheço que têm capacidade legal para fazer normas e que não, com exceção da ANEEL, tem essa característica. E a gente tem que entender, porque eles foram criados para isso. Está difícil fazer com que eles vão. Tudo bem, então peça um balanço com amortização para efeito do Banco Central e use o do IASB e do outro. Né? Então, não é por conta do que se pode vir a acontecer, não. É porque ele sempre fez isso desde que apareceu o goodwill. No começo, todo mundo faz amortizar, está tudo bem. Os outros pararam de amortizar e continuam. Perfeito. Bom, professor, no início você falou, me deixe à vontade para começar aqui, vocês começam falando algumas coisas aí, mas a fala sempre é pertinente, inclusive quando a gente sempre na sua exposição, a gente encerra o evento já perguntando quando será o outro, quando nós vamos ouvir o professor Eliseu novamente. Tenho certeza que o pessoal está se manifestando aí, então o pessoal abre a câmera aí para a gente fazer aquela foto, como eu falei, mas realmente fica essa sensação, quando será o outro? Inclusive porque os temas que o professor Eliseu vem acompanhando e trata, são muitos os temas, tá, professor? Então eu gostaria aqui de agradecer imensamente, como falei no início, a sua participação. As pessoas que estão aqui estão realmente interessadas em temas como todos os que você traz. Depois nós vamos discutir que outros temas nós podemos trabalhar em cima disso e a continuidade deste aqui do goodwill. E sempre será uma contribuição sua para a contabilidade, como eu falei, substantiva, né? E para incentivar também aí os mais jovens que estão chegando também. Então, eu estou muito grato pela sua participação aqui, pela participação da plateia. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem aí final, né, para nós, que incluísse essa questão do quero mais e quero saber quando é a próxima, tá bom? Olha, gente, eu tenho 52 anos de magistério. Eu sempre digo, só comecei a trabalhar depois, porque eu achei que o mundo acadêmico é maravilhoso. Eu adoro, mas eu não podia ficar só no mundo acadêmico, eu fui no mundo, até hoje eu vivo com o mundo na academia e o mundo na prática, né?
E eu tenho 49 anos de experiência prática, né? Já fui até diretor de controle de empresa aberta, só para ver como é que era a coisa do lado de lá. E eu, cada vez mais, tanto na área acadêmica como na área profissional, eu estou naquela do seguinte: quanto mais você sabe, mais você sabe que não sabe. Só existe um jeito, né, da gente não só ascender na profissão, mas até para manter a cabeça, né, realmente saudável, eventos como esse, outra oportunidade, leituras, pesquisa, correr atrás, duvidar de tudo. Não interessa porque foi o professor fulano que falou que você tem que aceitar como verdade. Não. Aceite como verdade temporária enquanto você, né? Vamos dar uma de Popper aqui, enquanto você não consegue provar o contrário. Nunca aceite uma verdade como verdade eterna. Não interessa se é um belo escritor de livros, se foi um prêmio Nobel, não interessa. Então, se há alguma coisa que eu gostaria de fazer, além de agradecer a oportunidade, agradecer a todos pela santíssima paciência de me aguentarem até aqui, façam-me um favor. Continuem pensando por conta própria, pensem muito por conta própria, tirem suas próprias conclusões em cima de todas essas ideias, né? E não deixem nunca de continuar estudando. A gente vai se achando cada vez mais ignorante. É assim mesmo, mas isso, no fundo, é estimulante, porque a gente quer deixar de ser tão e quer ir para frente. Muito obrigado, professor Emanuel. Obrigado a todos. Professor. Obrigado também. Nós vamos fazer aquela foto, como eu falei, então o pessoal já abriu as câmeras, são várias telas, então a gente já vai começar em 1, 2, 3, o pessoal aguarda aí, as fotos estão começando a ser retiradas. Só mais um pouco, aí os sorrisos, né? Aí bonito na foto. Maravilha. É isso aí. Eu informo a todos, o pessoal perguntou aqui no chat sobre a divulgação do vídeo, nós estamos gravando, depois nós vamos disponibilizar o vídeo, tá? Eu preciso fazer o convite a todos para se cadastrarem no site da revista, para receber as informações, para ler os nossos artigos, como o professor disse. Esse foi o início, começamos muito bem com o professor Eliseu, não poderíamos começar melhor, mas nós vamos ter outros que vão também aqui participar. Nós vamos ter o professor Fábio Fresati, nós vamos ter o professor Reinaldo Guerreiro aqui falando também de temas importantes, nós vamos ter a professora Patrícia Varela com a Maiara Sasso, nós vamos ter o Alexandre Evaristo com o Fábio Silva também falando de contabilidade e tributação, e estamos com chamada aberta para artigos da revista de temas que a gente possa aí, como disse o professor Eliseu, aproximar a academia, o mercado e discutir temas que tenham impacto, que tenham relevância na prática profissional e que possam oxigenar e enriquecer a nossa academia. Que é isso que o professor fez a vida inteira e que vai continuar fazendo conosco aí por muitos e muitos tempos para o desenvolvimento da área. Professor, uma boa noite para você. E bato palmas pelo que você disse aí, viu? Obrigado. Obrigado, professor. Parabéns. Obrigado. Um abraço. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado, Tchau. gente. Qualquer coisa, manda um e-mail para mim que eu respondo, tá? Ok. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Boa noite.